aí, tudo tranquilo? Então, olha eu aqui, professor Daniel Lustosa, vamos falar de raciocínio lógico-matemático, isso mesmo, RLM, vamos falar de proposição. Vamos falar de quê, professor? Vamos falar de negação de proposição composta. Algo bem fácil, bem tranquilo, acompanha comigo, ó. Presta atenção no que eu vou falar. Parece piada, parece brincadeira, mas não é. Presta atenção, segue a regra. Simples assim, segue a regra. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar da negação da conjunção. Negar a conjunção, ó, símbolo de negação, conjunção, a gente trabalha de forma simbólica, só para você ter a noção do que é a regra e aplicar isso quando você for resolver suas questões. A negação da conjunção, do e, é uma disjunção, um ou. Principal característica. Já mata muitas questões só com isso. De quebra, obviamente, além disso, nega as proposições que compõem essa conjunção. A demonstração sempre com duas proposições, né? Só para a gente ter a noção da regra e o que nós vamos fazer com essa regra quando as questões nos cobrar. Depois vamos falar da disjunção agora, a negação do ou. A disjunção é o ou. Basicamente é um e. Basicamente é um e. E de quebra, você nega tudo que compõe esse ou também, essa disjunção. Essas duas negações são chamadas leis de Morgan, tá certo? Essas duas negações, a negação do e e a negação do ou, são chamadas leis de Morgan. Na sequência vem a negação do condicional. Pelo amor de Deus, segue a regra. Eu vou ser chato, eu vou falar da regra, da regra, da regra e da regra. A negação do condicional é um e. O antecedente mantém e o consequente se nega. Ou seja, a negação do condicional é mantém o antecedente e, troca o condicional por e, nega o consequente. Fez, deu certo. Negação da disjunção exclusiva agora. Se liga, basicamente é só trocar pelo bicondicional. Nossa, professor, mas só troca o conectivo, faz mais nada. Isso mesmo, só troca o conectivo, faz mais nada. E, acredite ou não, a negação do bicondicional parece piada, mas é a disjunção exclusiva. Oh, lógico, se a negação da adjunção exclusiva é o bicondicional, a negação do bicondicional é a adjunção exclusiva. Bingo. Porém, contudo, no entanto, todavia, vamos dar uma atenção especial à adjunção exclusiva e ao bicondicional. Em que sentido? No sentido de que a negação da adjunção exclusiva pode ser feita com a própria adjunção exclusiva. Observe, desde que você negue apenas uma das informações que estão na adjunção exclusiva. Você não pode negar tudo. Se você negar tudo, vira uma equivalência. Mas nós não estamos trabalhando com equivalência. Nós estamos trabalhando com negação de proposição composta. Então você pode sim negar a adjunção exclusiva com a própria disjunção exclusiva, desde que você negue apenas uma das informações. Professor, mas é sempre a segunda informação? Não. Poderia ser a negação da primeira também. Não faz diferença. Tá certo? Desde que negue apenas uma. E o bicondicional, a mesma coisa. Você pode negar o bicondicional com o próprio bicondicional, desde que você negue apenas uma das informações. Professor, é sempre a segunda? Não, pode ser a primeira também, não tem problema. O que você tem que entender é que você nega apenas uma das informações. Bom, basicamente essas são as negações das proposições compostas. Bem de boa, bem tranquilo, bem sossegado, só para você seguir o fluxo, resolver as questões e garantir seus pontos rumo à sua aprovação. Tranquilo? Vamos agora aqui adiante falar um pouco das propriedades das conjunções e disjunções. Presta atenção, propriedade das conjunções, conectivo e disjunções, conectivo ou. Ai, professor, o senhor vai... Tá, vamos falar. Depois a gente vai entrando nos pormenores. Seguinte, propriedade associativa. Associativa no sentido de trocar as coisas de lugar. Não, professor, trocar as coisas de lugar é comutativa. É, comutativa, associativa, dentro do que nós vamos trabalhar na lógica, presta atenção. Propriedade A, E, B e C. Observe que é o mesmo conectivo. E é a conjunção. A, E, B e C. A, E, B e C. Se eu aplicar o parêntese somente aqui, ou somente aqui, ou se eu não aplicar o parêntese, ou se eu aplicar o parêntese eventualmente em tudo, observe que elas vão continuar sendo iguais. Não muda nada. Com parêntese, sem parêntese, parêntese só de um lado, parêntese só do outro, não muda nada. Elas são exatamente iguais.
Isso é a propriedade associativa. E, olha o detalhe, é o mesmo conectivo. Olha o detalhe, é o mesmo conectivo. Tá vendo? Da mesma forma com ou. Quando é ou. Tá vendo? Ó, não é o ou de junção exclusiva. É o ou. A ou B ou C. A ou B ou C, A ou B ou C. Se eu colocar parêntese só aqui, se eu colocar parêntese só ali, se eu tiver sem parêntese, tiver com parêntese em tudo, não faz diferença, elas são absolutamente iguais. Então, com parêntese, sem parêntese, só de um lado, só do outro, só com duas, só com outro, não faz a menor diferença. Tá certo? Não faz a menor diferença. Aí você diz assim, professor, eu lembro que o ou faz uma equivalência com o condicional, professor. Pode ser, então, que com o condicional eu consiga aplicar essas propriedades? Pode ser. A propriedade é da conjunção e da disjunção, tá certo? A propriedade é da conjunção e da disjunção. Mas como o condicional tem uma equivalência com a disjunção, então, eventualmente, você vai poder usar o condicional. Mas presta atenção, porque quando você for usar o condicional, você tem que transformar ele para a disjunção, aplicar a regra com a disjunção e, se houver necessidade, para fins de resposta, trocar ele de volta a disjunção para o condicional. Vou repetir de novo. Se você tiver o condicional, eventualmente, em situações desse tipo, e nós ainda vamos falar da distributiva, da propriedade distributiva e assim, segue. Se você tiver o condicional, você vai poder usar, por vezes, nas propriedades, associativa ou distributiva, que eu ainda vou falar da distributiva, vai. Mas preste atenção no que você vai fazer. Você vai transformar o condicional numa disjunção, vai aplicar a regra pela disjunção e pela conjunção, e depois, no final, se houver necessidade, você destransforma essa disjunção num condicional. É isso que você tem que fazer. Não pode trabalhar com o condicional direto. Você tem que transformar o condicional na disjunção e depois transformar a disjunção no condicional de volta, se houver necessidade. Se liga, a propriedade é da conjunção e da disjunção. Beleza? Só vamos ver então a distributiva. Ah, o professor está falando gíria. Qual o problema? Quero que você entenda a matéria, siga a regra e resolva o BO. Oh, o professor falou gíria de novo, o BO. Pois é. Agora observe, você tem conectivos diferentes, o e e o ou. O e e o ou. Então é o seguinte, se você aplicar o parêntese aqui, é diferente de você aplicar o parêntese ali. Agora, são situações diferentes. Você tem dois conectivos diferentes na mesma proposição. E a aplicação do parêntese em determinado local faz com que você tenha resultados diferentes. Olha o nome da propriedade. Distributiva. Significa que você vai, ó, distribuir. Tá certo? Distribuir. Ó, distributiva. Você vai distribuir. Tá vendo? Você vai distribuir a informação. Então, você tem A, E, você distribuiu para o B. A, E, você distribuiu para o C. Beleza. Professor, mas tá faltando alguma coisa aqui, não tá? Tá. Faltando esse ou aqui. Ele aparece bem aqui no meio. Nossa, professor. Só isso? Não, tudo isso. Porque você vai dizer daqui a pouco, ah, isso é muito difícil, a gente vai fazer a questão e, mas isso é difícil, professor. Não é. Regra. Aquele lá, tipo aquele eco. Regra. Isso. E aqui, ó, distribui o C para o A. Então, ó, ou o C e o A distribuído, ou o C e o B distribuído. Tá vendo? Distribuir para o A e para o B. Professor, mas tá faltando alguma coisa. Tá faltando esse E aqui do meio, ó. Tá faltando esse E. Observe, preste atenção. Ó, AE é igual, não é? Tá aqui, ó, AE é igual. O que sobrou? B ou C. Tá aqui, ó, B ou C. Presta atenção, dá para ir para frente, dá para voltar. Você só tem que se ligar na informação. Da mesma forma aqui, ó, ou C é igual, não é? Tá aqui, ou C. Tirei. O que sobrou? B, E, A. Ou A e B. A, E, B. Só isso. Somente isso.
Não tem muito o que fazer. Tem uma terceira propriedade. Eu coloquei aqui só para falar para você do tipo assim, não perde seu tempo. Mas eu coloquei. Não, professor, mas se não é para perder o tempo? Exatamente. Eu coloquei para quando você vê ela, você não perder seu tempo. A propriedade da absorção, tá certo? Observe, você tem a proposição A e a proposição A ou B. O resultado disso é a proposição A. Você tem A ou a proposição A e B. O resultado disso é a proposição A. Como, professor? Vou fazer bem dequirido aqui, usando a tabela verdade, mas sem desenhar ela toda, a prova disso. Seguinte, proposição A, se eu tivesse que desenhar uma tabela, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A ou B, verdadeiro, 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 falso. Eu lembro da tabela, né? Algum momento da vida eu já fiz isso. E eu sei como fazer. E o resultado disso? Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, falso e verdadeiro dá falso, falso e falso dá falso. Bom, basicamente isso é A. Observe. É A. Só isso. Precisa perder tempo com isso? Não, não precisa. Cai na prova? Rapaz, difícil eu ver isso na prova. Difícil. Pelo menos que eu lembre, pelos tempos passados, modernos, futuros, só se for no futuro. Futuro talvez, mas não vi. Porém, a propriedade existe. Mesma coisa, eu vou só trabalhar aqui para te mostrar como você faz. Para mostrar que é igual. A, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A e B, verdadeiro, falso, falso, falso. Ou verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, 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 falso. Basicamente, isso é A. Observe. A mesma coisa. Basicamente, só para você conhecer. Perda de tempo se você quiser se desgastar com isso aqui. O que cai na prova? O que me interessa? Associativa e distributiva. Isso cai em prova. Isso eu posso encontrar no meu concursinho. E um pontinho garantido, porque a maioria das pessoas não vão fazer, mas você vai. E as negações, que essas são de praxe, essas são de regra, essas são de lei. Regra, observa o que eu falei de novo. O seu trabalho é regra, mas melhor do que te falar é te mostrar na prática. Tranquilo? Então vamos resolver as questões para você ver como isso pode aparecer para você. Segue comigo aí na tela na primeira questão. Diz assim: a qualidade da educação... Opa, minha tela voltou, tem que riscar aqui. A qualidade da educação do jovem sobe ou a sensação de segurança da sociedade diminui. Assinale a opção que apresenta uma proposição que constitui uma negação da proposição. Ele quer uma negação. Filé. Negação do ou. E. Letra A tem um E. Regra, né? Negação do ou. E. Letra B tem um ou. Já não serve. Letra C tem um ou. Também já não serve. Letra D tem um E. Pode ser. Letra E tem um ou. Também não serve. Nossa, professor, que beleza. Só fiquei com duas alternativas. Isso mesmo. Ou a A ou a D. Aí eu sei que é trocar o ou por E na negação e negar todas as informações. Então eu tenho que dizer que a qualidade da educação dos jovens não sobe, tenho que negar o sobe, né, dizendo que não sobe, e a sensação de segurança da sociedade não diminui. Porque se a ação é de diminuir, a negação é de não diminuir. Isso está onde? Não sobe, olha lá, a qualidade da educação não sobe, a sensação de segurança não diminui. A alternativa da letra A. Essa é a minha resposta. É só isso. Diz, nossa, como é fácil. Pois é. Mas vamos para frente, vamos seguir a vida aqui, vamos a bailar. Diz assim: considere a afirmação: Cláudia é assistente da gestão municipal e Débora é professora. Uma negação lógica para essa afirmação é: qual é a negação do E? Ou, então a letra A não serve porque tem um E. Tem um mas, ó, mas aí, não serve. A letra B tem um mas também, não serve. Porque mas aí, negação do E é ou. Letra C tem um se então. Nossa, um se então, mas será que a negação do E pode ser um se então? Olha, eu até acho que pode. Eu vou deixar aí. Já te explico por quê. A D tem um ou. Opa, um ou. Deve ser essa, né? Porque a negação do E é o ou. É, mas vamos ver. E a E? É um E. Bom, a letra E não serve. Bom, professor, eu fiquei entre a C e a D, mas o senhor me falou que a negação do E é um ou, então eu vou marcar a D. Tudo bem, marque a D. A negação do E é um ou, é verdade. Só que confira, além de trocar o E por ou, tem que negar tudo. Então tem que dizer que Cláudio não é assistente e Débora não é professora. Opa, a letra D diz que Débora não é professora, Cláudio não é assistente. Tá certo, é a letra D mesmo.
Professor, mas o senhor disse que poderia ser a letra C. Fiquei confuso. Não ficou. Pense comigo. A negação do condicional mantém o antecedente e nega o consequente. Bom, olha aqui para mim. Que sinal é esse? Para mim aqui na tela, ó. Um igual. Bom, mas se é igual, negação para um é o outro, negação do outro é um. Então eu posso eventualmente negar o E com o se então também. Eventualmente, tá certo? Caso não dê com o ou, você vai procurar com o se então, tá? Ah, professor, mas o senhor não botou essa regra. Meu Deus, tá aqui a regra. Negação do condicional é um E. Então a negação do E pode ser um condicional, a regra tá aí. Mas não é o caso dessa questão, porque deu certo a negação do E com o ou, negando tudo. Já é a letra D a minha resposta. Então não tem muito o que você se preocupar, beleza? Facinho, tranquilinho, bem queridão. Próxima. Considere a afirmação. Ronaldo foi de ônibus e não usou o celular. A negação dessa afirmação. Bom, a negação do E, ou letra A não serve, letra B não serve, letra C não serve. Ou serve a D ou serve a E. Troca o E por ou e nega tudo. Então, Ronaldo foi de ônibus, eu tenho que dizer que o Ronaldo não foi. A letra D diz que ele foi, também já não serve mais. Só sobrou a letra E. Letra E é a minha resposta. Mas vamos conferir. Ronaldo não foi, ou... Aí eu vou negar que não usou o celular. Bom, não usou o celular. Então a negação é de que ele usou o celular. Letra E, resposta correta. Professor, eu não acredito. É só isso que eu tenho que fazer na prova? Vou gabaritar. É isso aí. Olha agora. Se Arquimedes é torcedor do Paraná, então Sócrates é torcedor do Rondoniense. A negação lógica dessa sentença. Bom, tá fácil. Negação de si é E. Então a letra A não serve, a letra B não serve, a letra C não serve. Por quê? Porque a negação de si é um E. A negação do condicional, acompanha comigo, que aí ó, na tela. Negação do condicional mantém o antecedente e nega o consequente. Negação do condicional é um E. A letra A, B e C tem um si, então não serve. Negação de si não é si. Aí na letra D tem um E, opa, pode ser. E a letra E tem um O, opa, já não serve aí. Bom, eu não fiz mais estrada, meu trabalho acabou. A letra D é a resposta. Olha para mim aqui agora. Olha aqui para mim. Olha essa questão que a gente acabou de fazer. 5 alternativas. Ele quer a negação do condicional. Na regra, eu sei que a negação do condicional é um E. As alternativas A, B e C estão com si então. Já não são respostas. Alternativa D tem um E, alternativa E tem um ou também não é a resposta. Sobrou só uma. Se eu souber minimamente a regra, eu já saí com a resposta, porque sobrou só uma. Só sobrou a letra D. Beleza, eu vou confirmar na regra, tudo bonitinho, se é ela mesmo. Mas só tem ela com E. Então só pode ser ela a resposta. Mas vamos lá, volta na tela e vamos confirmar. A regra toda diz o quê? Mantém o antecedente. Arquimedes é torcedor do Paraná. Tá certo. Arquimedes é torcedor do Paraná. Mantido. E nega o consequente. Sócrates é torcedor do Rondoniense. Sócrates não é torcedor do Rondoniense. Letra D. Resposta correta. Eu vou dizer uma coisa para você. Basicamente, a sua aprovação está garantida. Próxima. Uma afirmação que corresponde à negação lógica de se a demanda aumenta, então os preços tendem a subir. Negação do se não é se. Letra A não serve. Letra C não serve. Negação do si é um E. A letra B tem um ou também não serve. E a letra D tem um ou também não serve. Porra, professor, tá de sacanagem. É a letra E. Só tem ela? Exatamente. Só tem ela, não tô de sacanagem. Tá certo? Mas vamos seguir a regra? Mantém o antecedente, ou seja, a demanda aumenta. E nega o consequente. Os preços não tendem a subir. Olha lá, os preços não tendem a subir e a demanda aumenta. Letra E, corretão. Ah, professor, agora que eu já sei, tá fácil. Pois é. 6. A partir da proposição P, quem pode mais, chora menos. Que corresponde a um dito popular, julgue o item. A negação de P pode ser expressa por quem não pode mais, não chora menos. Bom, quem pode mais, chora menos, né? Isso, em tradução lógica, é se pode mais, então chora menos. Ele pediu a negação disso. E a negação do condicional é um E. Mas a resposta ele deu com quem de novo? Bom, mas quem é se? Negação de se não é se. Então a questão está errada. Só isso. Diretão. Pá. Quem? Negação, quem? Não é. Porque quem é se, negação de si não é se, então tá errado. Só isso. Bem facinho. Próxima. Proposição que a empresa alegou ter pago suas obrigações, mas
não apresentou os comprovantes. A proposição que é anteriormente apresentada está presente na proposição P do texto. Aqui é o enunciado, não faz muita diferença para nós. O que ele quer é a negação de quê? Eu quero o quê? A negação de quê? Que é essa: a empresa alegou ter pago, mas não apresentou os comprovantes. Negação de quê? Negação do E, mas é E. Negação do E é o quê? Ou. Opa, letra A tem, pode ser. Letra B tem, ou, pode ser. Letra C tem um E, já não pode ser. Letra D tem um E. Não, professor, é um nem. Isso, nem é E, não. Tá? Nem significa E, não. Então também não pode ser a letra D. Ao B, troca o E por ou e nega tudo. Ou seja, a empresa não alegou ter pago, não é isso? A empresa não alegou ter pago ou apresentou, porque aqui diz que não apresentou. Então a negação de não apresentou é que apresentou os comprovantes. E a empresa não alegou ter pago ou apresentou os comprovantes. Letra A é a sua resposta. Fechou. Sossegadão. Bem de queridão. Mais uma para nossa conta. Próxima. Opa, agora complicou minha vida. A expressão negação de P e negação de Q ou R, bicondicional, negação de P ou Q ou negação de P e R. É uma tautologia. Professor, tautologia. O que é tautologia, professor? É a proposição composta que é toda verdadeira. Nossa, professor, vou ter que desenhar a tabela verdade. Talvez. Mas veja, nós já temos conceitos da nossa vida que nós sabemos sobre lógica, que temos que ver o conectivo principal e se ele for um bicondicional, ele é verdadeiro se os dois lados, se as proposições que acompanham forem iguais. Então, se os dois lados forem iguais, deve ser uma tautologia. Vejamos. Aí eu vi aqui que tem um E e vi aqui que tem um OU. E esse bicondicional é o principal, porque eu resolvo primeiro o E e o OU entre o bicondicional. Então aqui teria um colchetinho e aqui teria um colchetinho, não é isso? E aí eu vendo aquilo ali, um E e um OU, eu digo, opa, peraí, então se eu distribuir aqui e distribuir aqui vai dar certo. Aí vai ficar negação de P e negação de Q, é isso. E depois vai ficar O, vai ficar negação de P e R. É verdade. Tá lá. E aí, bicondicional, não é isso? Aí eu vou trocar aqui a cor do pincel. Negação de P ou Q? Negação de P ou Q? É não P e não Q. E aqui ou negação, botar bem aqui embaixo, ou negação de P e R. Agora deixa eu trocar aqui a cor do pincel de novo, botar um verde, bonitão. Se eu olhar aqui, ó, negação de P e negação de Q. Negação de P e negação de Q. Negação de P e R. Negação de P e R. Aqui é um ou, que também é um ou. Opa! Então isso aqui, se eu chamar tudo isso aqui de A, eu posso chamar tudo isso aqui de A também. O sinal aqui no meio é um bicondicional. Se esse lado for verdadeiro, esse é verdadeiro, e no bicondicional igual ao verdadeiro. Se esse lado for falso, esse aqui é falso, e no bicondicional, falso, falso, igual, bicondicional é verdadeiro. Opa, é sempre verdadeira. Se é sempre verdadeira, é uma tautologia. Portanto, a questão está correta. A questão está correta. Nossa, minha letra é uma beleza, né? Correta. Correta. Vamos bagunçar aqui a tela. Correta. Correta. Tá certo. A questão está certa. Ah, professor, então é assim que eles podem cobrar para mim a propriedade distributiva na minha prova. Isso mesmo, é assim que eles podem cobrar. Olha que beleza, né? Olha a próxima agora. Vislumbrou aí, né? Próxima diz assim agora. A proposição, meu Deus do céu, professor, essa aqui piorou. P ou Q e, P ou Q e R ou S, bicondicional, Q e R ou S, ou PR ou PS. É uma tautologia. Bom, professor, já me liguei. Na questão agora que passou, o senhor falou que dá para ver se os dois lados são iguais e se foi a bicondicional e tautologia, eu vou trabalhar nessa perspectiva. Mas tá feia a coisa aí, né, professor? Tá feia. Deixa eu pegar aqui a borrachinha pra gente apagar aqui para poder trabalhar certinho. Vamos mudar a cor do pincel. Precisamos de um pincel mais chamativo, que é o vermelho, que eu gosto mais. Mentira, eu gosto mais do azul. Bicondicional. Esse lado aqui não tem muito o que fazer. Mas desse aqui, ó, se eu olhar, PE, PE.
É igual. Então, se eu botar aqui P e tirar o que sobra, sobra R ou S. Formou. Aí aqui eu tenho colchetão, e aqui eu tenho ou, aí aqui eu tenho Q, E, R ou S. Não é isso? Tá filé. Vou botar aqui um azul agora, bonitão, porque aí tu vai ver aqui, ó. E, R ou S. E, R ou S. É que aqui tinha um colchete, né? Aí aqui, ó. E, R ou S, E, R ou S. Isso é igual, né, professor? É, aí eu posso botar aqui, ó. E, R ou S. E o que sobra? Q ou P. Ó, que beleza, professor. Todo esse lado do bicondicional ficou assim. Ficou. E esse outro eu puxo para cá. P ou Q, E, R ou S. Agora eu volto no vermelho. E se tu olhar P ou Q, Q ou P. Bom, isso é igual. O só trocar de posição não tem problema. R ou S, R ou S. Tá suave. E, E. Beleza, isso é igual. É um bicondicional. Então isso aqui é A. Bicondicional, isso aqui é A, isso sempre vai ser verdadeiro, e, portanto, isso é uma tautologia, a questão está correta. Ah, professor, quando cair na prova agora eu nado de braçada. Isso mesmo, só tem isso para fazer. Regra, o nome disso é regra, é só fazer. Ah, professor, eu não consigo ver. Bom, para mim você está dizendo que não quer ver, porque eu te mostrei a regra aqui. É só tu prestar atenção no que eu acabei de fazer. Eu te mostrei todas as regras. Ah, mas eu não consigo. Beleza, eu entendi que você não quer. Vamos para a próxima. Próxima diz assim: considere que no argumento apresentado abaixo as proposições P, Q, R e S sejam as premissas e T a conclusão. Vamos para o que interessa. Aqui estão as proposições, mas vamos ler. A respeito disso, julgue. A proposição Q é logicamente equivalente a: se jornalistas entrevistam celebridades e são irônicos e não são irônicos, então são sensacionalistas. Professor, equivalência. Eu lembro de equivalência, professor? Eu lembro. Vamos ver o que é Q. Que é assim: se jornalistas entrevistam celebridades, então são irônicos ou sensacionalistas. Tá bom. E aí ele diz que isso, no enunciado aqui, ó, é equivalente a: se jornalistas entrevistam celebridades... Opa, deixa eu apagar aqui para botar a letra correta, correspondente. Se jornalistas entrevistam celebridades e não são irônicos, então são sensacionalistas. Bom, eu tenho que ver se essas duas proposições são equivalentes. Aí você diz, professor, só dá para fazer fazendo tabela verdade, não é? Não, dá para fazer diretão. Sabe como? Pense comigo. Eu vou apagar, olha isso aqui que está aqui, eu vou apagar e vou reproduzir aqui para a gente poder trabalhar. Olha isso aqui que está aqui, beleza, vou apagar agora. Olha a mágica, ó. Ó, depois que eu aprendi a mexer nisso aqui, isso é uma beleza, rapaz, isso é uma beleza. Vamos lá, olha lá. Que jornalistas entrevistam celebridades, então são irônicos ou sensacionalistas. Equivalência do condicional com o ou. Eu sei que tem uma. Nego o antecedente ou mantenho o consequente. Irônicos ou sensacionalistas. Tá na paz do Senhor aqui, ó. Tá vendo? Agora tem dois ou, tá vendo? E eu aprendi que com dois ou eu posso fazer a associativa. Então eu posso trocar esse parêntese para cá, ó. Não ser ou i, e boto ali o parêntese, ou s. Não é isso? E aí, agora eu posso fazer a equivalência do ou pro condicional de novo. Ó. Aqui, ó. Eu vou negar o antecedente. Meu Deus, mas a negação das proposições. Eu lembro, a negação do ou é um e, acabei de fazer e nega tudo. Ou seja, se, e, não i. E mantenho o consequente, né? Troco o condicional por ou, nego o antecedente e mantenho o consequente. Então, ó, isso aqui, se tu olhar, é exatamente o que está aqui na proposição. Se eles entrevistam celebridades, olha aqui, ó. Se eles entrevistam celebridades e não são irônicos, então são sensacionalistas. Ah, a questão tá certa. Olha para mim aqui agora. Olha aqui para mim. Depois de uma questão dessa, a única coisa que a gente pode é acabar isso aqui. E você viu que dá para você fazer o que você quiser. Você conhece as propriedades, você conhece a negação das proposições, você já estudou equivalência em algum momento da sua vida, você sabe fazer uma tabela verdade, você resolve.
pode ter certeza que você resolve. E depois dessa, o que sobra dizer para você é que cada vez mais a sua aprovação está próxima. Beleza? Um abração e vamos nessa!